Livro Coragem para Recomeçar, de Dave Leonardo. Capítulo 2. Sepulte as suas dores. A vida, de vez em quando, pode ser bem difícil. Na realidade, desde cedo, é natural sermos obrigados a lidar com situações de tristeza, rejeição, dor e frustração. Afinal, nem sempre as coisas saem como planejamos ou gostaríamos. E talvez seja exatamente esse o motivo que nos faz ter tanta dificuldade de conseguir vislumbrar o céu, um lugar onde só existe alegria, paz, justiça e amor. O céu é perfeito, assim como quem mora lá. E por mais que pareça ser bom demais para ser verdade, possivelmente a melhor coisa a seu respeito é que ele é bom e é de verdade. No céu não existe nada de ruim. A tristeza não é bem-vinda. O medo não tem coragem de tocar a campainha. A dor jamais vai ser convidada para o jantar. O racismo e a indiferença, a pobreza e a morte, o ódio e o orgulho nunca foram tolerados lá. Absolutamente nada do que mais repudiamos na vida e que somos, muitas vezes obrigados a presenciar aqui, é aceito no céu. Isso porque esse lugar reflete o caráter daquele que o criou. Entretanto, por mais complicada e horrível que a nossa realidade possa ser em alguns momentos, existe esperança. Através do sacrifício de Jesus, somos capazes de começar a viver o céu aqui e agora. E por conta disso, que ele próprio afirmou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. Nós somos a resposta que o mundo aguarda se manifestar. Essa é a razão de ainda estarmos aqui mesmo depois de termos recebido o novo nascimento e convidado Jesus para morar em nosso coração. Isso reforça o quanto a conversão é apenas o início da caminhada e não o fim do jogo. A nossa missão a partir daí é estabelecer o reino de Deus neste mundo. E quando fazemos isso, as pessoas têm a mesma oportunidade de experimentar o céu na terra. Por outro lado, o fato de ainda nos encontrarmos aqui também nos garante que, independentemente da nossa decisão por Cristo ou não, estaremos vulneráveis ao que existe de pior neste mundo. Aliás, Ele mesmo nos avisou a respeito disso. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. É impossível estarmos no mundo e não sofrermos em algum momento. Isso em nada põe à prova a bondade de Deus. Afinal, fomos nós que desobedecemos a Ele. E, por consequência, trouxemos destruição, morte e dor para o nosso caminho. Contudo, de todos esses, a dor talvez seja o sentimento mais curioso. Porque, apesar de horrível e inevitável, ela é a única capaz de nos fazer mais humanos. A dor nos torna iguais. Ela não tem cor, classe social nem idade. Quando chega, não pede licença nem se desculpa. E a respeito da sua vida útil, nunca se sabe ao certo quanto tempo pretende ficar. Nem mesmo a alegria, em seu grau máximo de virtude, consegue colocar as pessoas no mesmo patamar de igualdade como ela faz. Todos sofremos de igual forma. Todos perdemos, ficamos devastados, doloridos e arrasados, da mesma maneira. Em contrapartida, a forma como lidamos com ela pode não apenas ser diferente, mas decisiva. É bem verdade que não existe ser humano na Terra que seja imune à dor, porém, é o que fazemos com esse sentimento que conta. Não importa quão doida ela seja, sempre teremos a chance de sucumbir ou nos tornar mais fortes depois dela. O livro de Mateus nos conta um episódio da vida de Jesus que reforça exatamente essa ideia de escolha que temos ante a dor. Nessa passagem, o mestre havia acabado de receber a notícia a respeito da morte de João Batista, seu primo, amigo próximo e antecessor. Entretanto, mesmo sabendo da humanidade de Moisés, eu nunca havia prestado muita atenção nesse pequeno versículo de Mateus. Jesus, ao se deparar com aquele relato, escolheu se afastar e ir para um lugar deserto. E o fato de ter tomado uma atitude dessas só me faz pensar no quanto ele precisava de um tempo para chorar e resolver a dor que estava sentindo.
A Bíblia nos conta sobre a ligação de João Batista e Jesus, e desde o início já havia sido muito forte. O primeiro contato que ambos tiveram foi ainda no ventre, quando Maria, grávida de Salvador, encontrou-se com uma sua prima Isabel, grávida de João. Ao se cumprimentarem, o neném no ventre de Isabel saltou de alegria e imediatamente ela foi cheia do Espírito Santo, como descrito em Lucas 1. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa de Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Lucas 1,39. As Escrituras também nos revelam a respeito da amizade que os dois construíram. Era João Batista que estava na beira do rio quando Jesus se aproximou e disse: Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. João 1,27. Também foi ele que batizou o Mestre e anunciou ao mundo a sua chegada. E por esses e outros motivos que imagino, o impacto que a morte de João causou em Jesus. Mesmo sem perceber, temos a tendência de divindar demais a pessoa de Jesus. Não que ele não fosse de fato Deus, porque era. Aliás, era tanto homem quanto Deus. Contudo, essa visão errada a respeito de sua natureza nos leva a acreditar em um Cristo tão alheio e até mesmo protegido contra quaisquer sentimentos terrenos, que chega a beirar a insensibilidade, ainda que não de forma consciente. Sim, a cruz nos diz muitas coisas, mas possivelmente uma de suas maiores mensagens seja: Eu sei como você se sente. Tudo isso só me faz pensar que, na verdade, a reação de Messias diante da morte de João tenha sido um baque maior do que supomos. E enquanto meditava nessa passagem, comecei a me questionar como eu mesmo respondia à dor. Que tipo de poder e controle eu entregava em suas mãos? Muitas vezes, o grande problema não é a nossa falta de espiritualidade ou compromisso com o reino de Deus, mas a maneira como nos deixamos seduzir pelos efeitos da dor. É evidente que ninguém em sua sã consciência gosta de sofrer. Inclusive, o sofrimento é contrário à natureza humana. Não fomos criados para isso. Entretanto, existe um estágio da dor que é decisivo e pode ser fatal. Nesses casos, é como se de alguma forma nos mantivéssemos concentrados ao que perdemos à medida que alimentamos esse sentimento. Então, em vez de deixarmos ir, preferimos continuar apegados a ele com a ilusão de que assim estaremos próximos do que deixamos ou fomos obrigados a deixar para trás. E é aqui que mora o perigo. Para cada sofrimento, é importante entender que deve existir um período de luto. Na realidade, isso é saudável e precisa acontecer. Nós temos de chorar e colocar para fora as dores que nos atingem ao longo do caminho. Contudo, existe um limite, e quem tem o poder de estendê-lo e pôr fim nesse tempo, somos nós. Não é à toa que o excesso de dor e a falta de limites para o luto fizeram com que muitas pessoas morressem de amor no passado, por exemplo. Inclusive hoje, isso ainda acontece. Fosse por morte, separação ou qualquer outra razão, a história comprova casos assim. Não só isso, mas por mais fantasioso e até ridículo que soe, a ciência também aponta para a existência de uma doença que atinge um músculo cardíaco e é capaz de levar a óbito, mais conhecida como cardiomiopia induzida por estresse, ou apenas síndrome do coração partido. Uma disfunção causa dores no peito, falta de ar, cansaço extremo, arritmia, desmaios e alguns outros sintomas, além de, em casos mais extremos, a morte. Logicamente, a doença não afeta apenas os apaixonados, mas pessoas que possam ter algum tipo de dor, trauma ou perda. O que me faz pensar que, se é possível alguém morrer por conta de uma dor, que dirá viver como um morto se mantivermos em cativeiro? Muitos não reagem diante de algumas situações simplesmente porque não conseguem. Entretanto, o fato de não terem capacidade momentaneamente não quer dizer que jamais chegarão a superar o que passou. A questão não é desistir nem se entregar. Por outro lado, vale mencionar que, apesar da nossa boa vontade, força e até mesmo a determinação, existe uma cicatrização,
cura e restauração que apenas Deus pode nos proporcionar. Em diversos momentos, não teremos coragem, força ou alegria, mas é através do Espírito Santo que somos capacitados a enfrentar tudo o que chega até nós. É justamente por isso que a palavra nos garante que: "E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte." Coríntios 12:9. Quanto mais conhecemos a Deus e a sua palavra, mais somos fortalecidos e nos tornamos confiantes a respeito de quem somos e o que podemos nele. Não somos super-heróis nem nunca seremos, mas com o Senhor temos a garantia de vitória independentemente da situação. É como disse o salmista: "Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas." Jesus sabia disso e foi exatamente por esse motivo que foi capaz de passar por tudo sem desistir ou sucumbir. Aliás, ele mesmo mirou na alegria que estava além da cruz para conseguir suportar as aflições, oposições e sofrimentos pelos quais se submeteu. Como Cristo se fixou na recompensa que estava no final, e talvez seja isso que esteja faltando para nós. Quando não focamos nas promessas de Deus ou no caráter divino, é fácil perdermos a esperança, desanimarmos e até mesmo não reagirmos diante de algumas situações. Portanto, foque no que é eterno. Escolha mirar nas palavras e verdades de Deus. Busque a Ele e encontre forças, coragem e tudo mais que precisar. Em compensação, é importante reforçar que o ponto não está em não sentirmos ou bloquearmos a dor, mas em entendermos o tempo certo para chorar, limpar as lágrimas e seguir em frente, sem permitir que os acontecimentos nos matem. Foi essa lição que Jesus, apesar do sofrimento, nos ensinou com a morte de João Batista. Precisamos escolher sepultar as nossas dores. Muitas pessoas ainda não sepultaram seus mortos, nem relacionamentos frustrados, perdas ou fracassos, e acabam guardando tudo em seus corações. Isso, além de sufocar, maltrata e gera amargura, falta de perdão e rancor. Dessa forma, a nossa missão de manifestar o reino de Deus acaba sendo bloqueada, porque as dores e outros sentimentos ruins se tornaram maiores do que as perspectivas de viver, ser feliz e cumprir as promessas divinas. É em razão disso que acredito que, ao se distanciar das pessoas e ir em direção ao deserto, Jesus estava decidido a se resolver, pois tinha convicção de que a missão não podia parar e, por outro lado, também não poderia prosseguir plenamente se antes não fosse sarado de sua dor. Por isso, naquele momento, Cristo não estava curando ninguém, não estava pregando sermão nenhum, nem discipulando os 12. Ali, o Salvador decidiu apenas sepultar as suas dores. É essencial lembrar que, enquanto não enterramos nossas dores e permanecemos com feridas abertas, não somos capazes de estender a mão ou ser ferramenta de cura para outros, porque o foco está em nós e no que estamos sentindo. É impossível estarmos quebrados e sermos efetivos no serviço, ajuda e amor para com outras pessoas, já que quem precisa de ajuda, na realidade, somos nós. Portanto, permita-se ser sarado. Deixe ser lavado pelo sangue que é capaz de transformar a sua vida, pois apenas assim a dor, o trauma e todo sentimento ruim desaparecerão. É evidente que não sofremos uma lavagem cerebral e do dia para a noite esqueceremos as memórias difíceis. Contudo, aquela dor profunda e danosa terá sido sepultada. E se para isso for necessário tirar um tempo, afastar-se e ir ao deserto, faça. Pare de correr e fingir que está tudo bem. Pare de só querer fazer, trabalhar e mostrar que você consegue, sendo que, por dentro, só o que é possível encontrar são cacos. Pare de agir como se estivesse tudo em ordem, pois se não está, não é ignorando a bagunça que ela se organizará sozinha. É preciso encarar o problema de frente, porque fingir e viver de aparências cansa muito e nunca termina bem. Pelo contrário, afinal, a nossa vida é um reflexo daquilo que cultivamos em nosso coração.
Fico imaginando Jesus, Filho de Deus, remando em um barco sozinho enquanto lágrimas rolavam por todo o seu rosto. Os discípulos, talvez sem entender o que estava acontecendo, apenas o deixaram ir, ao mesmo tempo em que tentavam conter a multidão que passou a chegar ao saber da presença do Mestre na região. Mesmo que nada disso esteja escrito na palavra, ao ler essa passagem novamente e imaginar todo esse cenário, senti Cristo me ensinando sobre a importância de tratarmos as nossas dores e sermos verdadeiros para conosco, para com Deus e para com as pessoas ao nosso redor. Não quer dizer que temos que nos vitimizar ou ficar choramingando, mas percebo quanto de verdade e sinceridade tem faltado em nós. É como se por algum motivo nos custasse mostrar fragilidade e vulnerabilidade. Acho que de vez em quando nos esquecemos da nossa humanidade. Foi exatamente isso que percebi em Jesus nesse texto. Naquele instante, ele estava demonstrando a sua humanidade. Tantos investem em força, tempo e energia para manter uma posição ou imagem, que se esquecem de ser de verdade. Não percebem que nem mesmo os melhores diplomas, fama, dinheiro, reconhecimento humano ou quaisquer outras coisas das quais correm atrás os farão deuses. No final do dia, somos todos iguais. Somos gente, com chamados e propósitos diferentes, mas ainda assim seres humanos, pequenos, falhos, dependentes e incapazes de conhecer ou entender o futuro. Há alguns meses eu cheguei em casa e minha esposa havia feito uma surpresa para mim. Entrei na sala e dei de cara com um balão escrito "New Baby is Coming". Um novo bebê está vindo. Não tenho como descrever a alegria e a festa que se seguiam após essa notícia. Entretanto, algum tempo mais tarde, a Paulinha percebeu que algo não estava normal. Procuramos o médico imediatamente e depois de alguns exames descobrimos que se tratava de uma gravidez ectópica, em que o óvulo fertilizado para nas trompas de Falópio e não consegue progredir. De um segundo para o outro, tudo mudou. Estávamos tão felizes, ansiosos e cheios de expectativas. Já tínhamos planejado, orado, consagrado, contado para todo mundo. Então, aquele baque nos nocauteou de jeito. Foi quando me lembrei da passagem de Mateus 14:13 e me dei conta do quanto ainda precisava aprender com Jesus. Naquele momento, talvez como poucas vezes na vida, eu tinha de ter coragem para passar pelo luto e sepultar as minhas dores. Não apenas por mim, mas por todas as pessoas que eu poderia abençoar, levando alimento, cura, restauração e tantas outras coisas. Porém, eu sabia que não seria capaz de fazer isso se não estivesse curado, pois é impossível vendermos algo que nós mesmos não compramos. Podemos até fingir por algum tempo, mas não temos como nos enganar a vida inteira. Cedo ou tarde, precisaremos encarar o problema, nos afastar e ir para o deserto e resolver as nossas pendências. Do contrário, a vida não conseguirá seguir o seu curso de maneira leve, plena e verdadeira. Por isso, eu e minha esposa, após a trágica notícia, decidimos nos afastar dos nossos compromissos, amigos e tudo mais, e ir para um lugar reservado, onde passamos bastante tempo orando, chorando e aos poucos enterrando a dor profunda que estávamos sentindo. Após esse período, voltamos à nossa rotina. Alguns dias depois, eu estava viajando e recebi uma mensagem da Paulinha. Era uma foto do mesmo balão que ela tinha comprado para me fazer a surpresa do bebê, mas em vez de estar escrito "New Baby is Coming", minha esposa havia riscado a palavra "baby", o que fez com que a frase ficasse "New is Coming", que significa "o novo está vindo". Na mesma hora, senti o Senhor falando comigo. Enquanto não sepultarmos nossas dores, não somos capazes de viver o novo de Deus. Contudo, quando enterramos tudo isso, o novo tem espaço para surgir. E isso não quer dizer que nossas memórias ruins vão desaparecer, mas que se não aprendermos a sepultar lá, possivelmente estaremos mortos aqui. A Bíblia continua nos contando o relato de Mateus, dizendo que depois do seu momento afastado de tudo e de todos, Jesus voltou para a terra firme e desceu do barco. Então, movido por uma íntima compaixão, curou doentes e multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, alimento suficiente para suprir todos os presentes. Isso sem contar os 12 cestos cheios de comida que sobraram. Jesus sabia qual era a sua missão e tinha convicção de que, apesar do sofrimento, decepção e tudo de ruim que passaria,
nada disso poderia ser maior do que a alegria proposta ao final. Ao mesmo tempo, ele tinha consciência de que não seria capaz de cumprir plenamente o seu propósito, se não se resolvesse quando fosse necessário. Afinal de contas, ele também era ser humano. Da mesma forma, nós, se quisermos ser efetivos em nossa missão e ferramenta nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas, precisamos nos resolver emocionalmente, pois apenas assim estaremos aptos para recomeçar de fato. É necessário que reconheçamos a existência do problema para que possamos tratá-lo de maneira coerente. E o recomeço nasce justamente daí. Quando as dores ficam no lugar certo, sepultadas no mar, assim como Jesus fez, abrimos para o novo, para o recomeço fresco dos céus. O resultado que se seguiu nessa passagem, após o Mestre ter sepultado suas dores, nos permite saber que, ao fazermos o mesmo, tudo vai ficar bem. E aí, gostou do livro? Coragem para Recomeçar, de Dave Leonardo? Então, se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e deixe seu like. E o seu comentário também é muito importante. E fique atento aí ao capítulo 3. Olha, está ótimo. Vou dar um spoiler. Não pule do barco.